Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós iremos fazer a correção daquela atividade que eu postei há uns 2 vídeos atrás, tá certo? Então vamos lá. Na primeira questão, antes de corrigir, o ideal seria se vocês tivessem feito a anotação no caderno para poder ir fazendo a resolução junto comigo, tá certo? Então vamos lá. No exercício número 1, foi uma questão elaborada pela Universidade Federal do Paraná, em 2010, e diz assim: no mapa da região metropolitana de Curitiba, na escala 1 para 250 mil, uma das pistas da rodovia BR-116 aparece desenhada com 1 milímetro de largura. A partir dessa informação, é correto afirmar: alternativa A largura da pista é de 20 metros. Alternativa B, a largura da pista é de 15 metros. A alternativa C, a largura da pista é de 25 metros. Antes de fazer a leitura das alternativas, vamos primeiro interpretar essa questão. Quando ele fala que a escala 1 para 250 mil, então vamos lá, a escala 1 para 250 mil. Significa dizer que a cada 1 centímetro no mapa vai equivaler a 250 centímetros no real. Convertendo aqui a escala numérica para a escala gráfica, a gente tem 1 centímetro vai equivaler a, vamos converter aqui, já fiz aqui, já deixei previamente aqui a tabela de conversão pronta. Então esse zero aqui, esse zero aqui, esse aqui, esse aqui, o 5 aqui em quilômetro e o 2 em quilômetro. Então vai dar o que? 2,5 km, 2,5 km, que equivale a 2.500 metros. Então, 1 centímetro é igual a 2.500 metros. Então, já interpretamos que 1 centímetro no mapa equivale a 2.500 metros. Em centímetro, o que acontece? Se 1 centímetro é igual a 2.500 metros, vamos ver quanto equivale 1 milímetro. Tá? Se bem não é comum a gente trabalhar com milímetro, mas às vezes pode aparecer lá 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, enfim. O que os profissionais que trabalham bastante com milímetro e escala, geralmente são os arquitetos, os engenheiros civis. Geralmente eles trabalham com plantas, tá? Então geralmente planta trabalha com milímetros também, centímetro e milímetro, 1 milímetro conta. Para a gente aqui da geografia, não é convencional a gente trabalhar com escala em milímetros, mas por via das dúvidas, vamos lá. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Tá? Então 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se 10 milímetros é igual a 1 centímetro, que é 10 milímetros, então 10 milímetros é igual a 2.500 metros. Tá? Se 10 milímetros, que é o mesmo que 1 centímetro, é igual a 2.500 metros, então 1 milímetro vai ser igual, o que é que eu faço? Eu pego 2.500 e divido por 10 partes. Então, o que acontece? 1 milímetro vai ser igual a 250 metros. Tá? Então, a partir daí, a gente pode fazer a análise das alternativas agora. A largura da pista é de 20 metros? Não. A largura da pista, então, 1 milímetro vai ser 250 metros, então não é 20 metros. Alternativa A não é.
Alternativa B, a largura da pista é de 15 metros, também não. C, a largura da pista é de 25 metros, não. Nesse caso aí seria de 250, se fosse por essa escala. Alternativa D, a representação da rodovia com 1 milímetro de largura no mapa, na escala 1:250.000, está de acordo com a largura real da rodovia. Não está de acordo com a largura real da rodovia. Tá? A gente viu que a rodovia, nesse caso, teria que ter 250 metros, e na verdade não é, tá? De largura. Alternativa E, trata-se de uma questão de generalização cartográfica, e nesse caso o desenho da rodovia não obedece à relação de escala, justamente. Tá? Então, assim, o desenho da rodovia ela não condiz com a relação de escala. Por quê? Porque a rodovia é uma... A largura da rodovia ela possui uma largura real muito pequena. Então, se a gente quisesse representar a largura real da rodovia, a gente teria que usar uma escala grande. 1:1000, 1:500, não 1:250.000, tá? Que já é uma escala muito menor. Então a alternativa é. Vamos ver a segunda questão, que também foi uma questão elaborada pela Universidade Federal do Paraná de 2009. Então lá diz: para a instalação da sede de uma empresa que ocupará 1 km², numa área de 100 km², é necessário fazer a cartografia de cada uma dessas áreas separadamente. Em relação às características das cartas a serem construídas, é correto afirmar. Então vamos fazer novamente a interpretação. Então, aqui está o terreno da sede. O terreno da sede. Esse terreno é de 100 km². Essa área toda. Então, 100 km² é uma dimensão de 10 por 10. Então, 10 km por 10 km. Nesse terreno será construída uma sede de 1 km². Então vamos colocar aqui, ó, como se aqui fosse construir a sede de 1 km². Estamos aqui, ó. 1 km². 1 km² equivale a 1000 metros quadrados. Então é uma área pequena. 1000 metros quadrados é um terreno aí de 10 metros por 100 metros. Então, para poder representar tanto o terreno completo quanto a sede, a gente vai ter que utilizar escalas diferentes. Então aqui, ó, o terreno, como ele é maior, então nós utilizaremos uma escala menor. E nesse caso aqui a sede, como ela é um espaço menor, então nós deveremos representá-la em uma escala muito maior. Então vamos lá fazer a interpretação das alternativas. Então é correto afirmar, alternativa A, deve-se usar uma escala ao milionésimo para representar o terreno e uma escala pequena para representar a sede. Então, escala ao milionésimo equivale a milhões. Então, o terreno ele não é tão grande para a gente poder representar ele numa escala a nível de milhão. Tá? A nível de milhão seria como se fosse o quê? Uma superfície muito maior, um continente, o planeta Terra, e por aí vai. O globo terrestre a gente representa em milhões. Então, nesse caso, não. E uma escala pequena para representar a sede. Não, como eu falei, a sede, como ela é pequena, então
um espaço pequenininho, então ali deve ser utilizado uma escala grande. Então, alternativa B. Deve-se usar a mesma escala para as duas cartas, já que as duas áreas estão localizadas em um mesmo local. Não. Então, a gente viu que o terreno todo vai utilizar uma escala menor do que a representação da sede. Se quisesse representar algo dentro da sede, a escala seria maior ainda do que a sede. Tá? Alternativa C. Deve-se usar uma escala média para a representação da área total. A gente viu um terreno 10 km por 10 km por 10 km, 100 km quadrados. A gente utiliza uma escala média. Só para vocês terem ideia, aqui 100 km quadrados. O Brasil, o território brasileiro, possui uma área aí de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Imagina aí, aqui tem 100 quilômetros quadrados. O Brasil utilizaria a área do Brasil é de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Aí sim, no Brasil utilizaria uma escala pequena. Tá? Nesse caso aqui, utilizaria uma escala média. Então, e uma escala grande para a representação da sede, justamente. Então a sede seria representada em escala grande e o terreno seria representado em escala média, do jeito que está falando a alternativa número C, que é a verdadeira. Alternativa D. Vamos ver por que não é verdadeira. Deve-se utilizar a escala gráfica nas duas cartas, porque ela é mais precisa do que a escala numérica. Não existe uma convenção de que se deve utilizar a escala numérica ao invés da escala gráfica, ou a escala gráfica ao invés da escala numérica. A escala numérica, a escala gráfica, nesse caso, ela facilita a leitura, mas elas devem representar a mesma coisa. A alternativa é: deve-se utilizar uma escala grande para as duas áreas, ou seja, uma escala variável entre 1 para 100 mil e 1 para 150 mil. Tá? A gente viu que uma escala é grande e a outra escala é média. Então, exercício número 3, Universidade Federal de Paraíba. Escala gráfica, segundo Vicentino e Vlach, é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada no gráfico situado na parte inferior de um mapa. A gente já viu isso. Nesse sentido, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 25 mil e que duas cidades A e B neste mapa estão distantes entre si 5 centímetros. A distância real entre as duas cidades é de... Então vamos ver. Cidade A e cidade B. Essas cidades distanciam entre si 5 centímetros. Tá? Isso no mapa. Então, como representar a distância real entre essas duas cidades que são separadas entre si por 5 centímetros, sabendo que a escala desse mapa vai ser de 1 para 25 mil. Então está querendo saber o desão. A gente pode utilizar qualquer uma das duas regras que eu coloquei aqui. Escala igual a desão sobre desão, ou então a pirâmide, onde quando se quer saber o desão, né, a distância real, multiplica a escala pela distância no mapa. Quando quer encontrar a escala, divide a distância real pela distância no mapa. Quando quer encontrar a distância no mapa, divide a distância real pelo denominador da escala. Então, vamos lá. Vou utilizar escala igual a desvio sobre desão. Escala igual a desvio sobre desão, onde a escala é 1 para 25 mil, o desinho 5 centímetros e o desão é o que se quer encontrar. Então vamos fazer agora
Aqui o cruz credo, regra 3 simples. D vezes 1 dá D. 25.000 vezes 5. Então vamos ver. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 2 vezes 5, 10. 2, 12. Então vai dar 125 mil. 125 mil centímetros. Então o que acontece? A gente tem que transformar em quilômetro ou metro. Então, Dzão é igual. Falei para vocês que de centímetro para metro a gente recuava 2 zeros ou 2 casas decimais, e para quilômetro a gente recuaria 5 casas decimais. Então vamos ver aqui. 2. Então vai dar 1.250 metros. Ou então 1,25 quilômetros. Tá? Então vamos ver o que é que a questão está dizendo ali. Alternativa A é 25.000 metros. Então não é. Alternativa B, 1.250 metros. Então é isso mesmo. Então de centímetro para metro, o que a gente vai fazer? Cortar esses 2 zeros, ó. 1, 2, tá? Corta esses 2 zeros, então fica 1.250 metros. Tá certo? Então é a B. Quarta questão. Tá? A quarta questão é uma questão do Enem, que diz assim: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 200 km. Pronto, agora ele está dando a distância da cidade A para a cidade B, está dizendo que está dizendo que é 2.000 km. Então, vou colocar aqui 2.000 km. Então, esse é o D, tá? Sim. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Então, ele está procurando agora a escala, não é isso? Então, vou colocar aqui 8 centímetros. 8 centímetros. Então, logo de início, eu percebo o seguinte, que então ele está querendo a escala. A escala é igual... Vou colocar uma interrogação aqui. Então, vamos lá. Escala é igual Dzinho sobre Dzão, que é igual. Escala, ele não tem, mas a gente sabe que escala é 1 para, né? Escala vai ser 1 para. Vou botar aqui x. E o Dzinho? O Dzinho é igual a 8 centímetros. E o Dzão vai ser 2.000 quilômetros. Só que aqui é o seguinte, centímetro e quilômetro, o que é que a gente faz aqui? A gente vai igualar as unidades e transformar quilômetro em centímetro. Como é que a gente faz? De quilômetro para centímetro, a gente coloca, a gente aumenta 5 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 200 milhões de centímetros. Agora sim. Então vamos fazer aqui. Cruz credo. 8 vezes x dá 8x. Igual. 200 milhões vezes 1 vai dar 200 milhões. X é igual a 200 milhões dividido por 8 vai ser igual. Então vamos colocar aqui, vamos colocar 200 dividido por 8 só, depois a gente acrescenta 6 zeros. Então 200
dividido por 8, 20 por 8 vai dar 2, dá 16, sobra 4, 4 não dá abaixo 0, 40 por 8 dá 5, sobra 0. Então vai dar quanto? Vai dar x é igual a 25 e coloco 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a escala é 1 para 25 milhões. Vou colocar do outro lado aqui. Então a escala, vou colocar com outra aqui. Escala é igual a 1 para 25. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 para 25 milhões. Então vamos lá ver o que é que diz as alternativas. Então, a alternativa A. A escala desse mapa será de 1 para 250, não. B. 1 para 2.500, não. C. 1 para 25 mil, não. Letra D. 1 para 250, também não. E. 1 para 25 milhões. Certo? Então, 1 para 25 milhões. Que foi o que deu aqui. Então, vamos ver lá agora a alternativa, a questão número 5. Então, pessoal, o exercício número 5 também é do Enem 2011 e que ela diz assim, ó, para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete na quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medida de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Então o aluno vai construir a maquete da quadra de esporte, sabendo que a quadra tem, ela mede aqui, ó, 28 metros por 12. Então vai construir uma maquete dessa dimensão em uma escala de 1 para 250. Então, 1 para 250 é uma escala grande, tá? Significa dizer que 1 centímetro no mapa vai equivaler a 250 centímetros. Então, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai transformar metro em centímetro. Por quê? Para poder igualar a unidade da escala. Então, 12 metros equivale a 1.200 centímetros. 28 metros equivale a 2.800 centímetros. Foi o que eu fiz de metro para centímetro, foi o que eu fiz aqui, ó. 28 metros, eu coloquei 2 zeros. Então, para 1 centímetro. Então, pessoal, agora é muito fácil. O que é que a gente faz? É só dividir 1.200 por 250 e 2.800 por 250 também. Então, vamos lá. 1.200 por 250. Então, aqui vai ter 4,8. Então, a maquete vai ter 4,8 centímetros de largura. Agora vamos ver o comprimento. Então, pessoal, agora fazendo a conta do comprimento, a gente vai dividir 2.800 por 250. Então, 2.800 dividido por 250. Então, aqui vai dar 11,2 centímetros. Tá? Então, aqui 11,2 centímetros. Então, a maquete tem que dar 11,2 centímetros de comprimento e 4,8 centímetros de
largura. Então vamos ver qual a alternativa que bate aqui. Então, alternativa C, 11,2 e 4,8, tá certo? Então vamos lá para a próxima questão. Então, pessoal, o exercício número 6 também é do Enem, 2012, e ali diz assim: um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou em uma mesma malha quadriculada, utilizando escala diferente, conforme indicações na figura a seguir. Então tem lá 5 árvores, a árvore número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Aí lá está perguntando, qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Então vamos ver. Aí está perguntando, qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Tá? Então vamos interpretar as escalas aqui. Então, tem a área quadriculada lá. Aqui não dá para poder mostrar o tamanho da árvore, mas vocês estão vendo aí. Então, a árvore número 1. 1 para 100 significa dizer o quê? Que 1 centímetro vai equivaler a 100 centímetros. 1 centímetro no real vai equivaler a 100 centímetros. Então, vamos ver lá. Então, vamos colocar a árvore, a gente trabalha em metros, né, gente? Ninguém vai trabalhar a árvore em quilômetro, colocar quilômetro. Então, a gente tem que transformar o quê? A escala numérica para gráfico, colocar em metro. Então, de centímetro para metro. Então, aqui significa dizer que 1 centímetro vai equivaler a transformar 100 centímetros para metro. Então, 100 centímetros para metro, o que a gente faz? A gente vai voltar 2 casas decimais. Então, eu vou cortar esses 2 aqui e fica só 1 metro. Nesse caso, aqui está dizendo que é 2 para 100. 1 para 100 foi 1 metro. 2 para 100, tá? Significa dizer que 2 centímetros equivale a 100 metros. Se 2 centímetros equivale a 100 centímetros, é porque 1 centímetro equivale a 50 centímetros. Então, meio metro. Então, 1 equivale a 0,5 metro. A número 2. 2 centímetros equivale a 300 centímetros. Se 2 centímetros equivale a 300 centímetros, é porque 1 equivale, né, a metade. Então, equivale a 150 centímetros. E 150 centímetros é igual a 1,5 metro, 1,5 metro. 1,5 metro. Bora ver essa aqui agora. 1 para 300. 1 para 300 significa dizer que 1 centímetro equivale a 300 centímetros, mas a gente vai transformar de centímetro para metro. Então o que a gente faz? Corta os 2 zeros e fica 3 metros. Se aqui 1 para 300 são 3 metros, aqui 2 para 300 é quanto? 1,5 metro. Mesma coisa da outra lá. Aí está perguntando lá, qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Então, é a número 4. 1 centímetro equivale a 3 metros. Então, pessoal, com base nisso aí, né, vimos que a mais correta é essa aqui, ó, número 4. A número 4 consta aí que 1 centímetro no mapa, né, no caso da árvore, vai equivaler a 3 metros pela altura da árvore lá, tá certo? Então, é a número 4. Então, a alternativa D. Vamos para a próxima. Agora, pessoal, exercício número 7. Então, temos lá 2 quadros, o quadro A e o quadro B. Um representa o quadro B, o quadro A representa a região sul. Então, sobre a representação da escala cartográfica,
é correto afirmar que. Então, percebo que da região sul é uma escala gráfica e o outro é uma escala numérica. Então, a escala gráfica, então ele tem lá, ó, 0 km, tem 80 e 160 km. E o outro é um para 100.000. Então, o número 1. Sobre a representação das escalas cartográficas, é correto afirmar que a escala de um mapa será sempre a ampliação da realidade para que se torne possível uma representação em uma escala gráfica ou numérica. Gente, a escala é uma ampliação ou é uma redução? É uma redução, tá? Então ali está falando que é uma ampliação, então falso. 2. O exemplo B, uma escala numérica indica que quanto maior for o seu denominador, menor será a escala. Verdadeiro, então esse é o denominador, tá? Então o que acontece? Quanto menor for o denominador, aqui tem, por exemplo, 1 para 100.000. Se fosse 1 para 1.000 ou 1 para 100, a escala seria maior. Então, quanto menor o denominador, maior será a escala. Quanto maior for o denominador, menor será a escala. Justamente, então a 2 é verdadeira. Então vamos ver a 4 agora. A escala do exemplo A, então aqui tem o exemplo A, aqui tem o exemplo B. A escala do exemplo A indica que cada 160 km no solo equivale a 16.000 centímetros no papel. O que a gente faz, gente? Ó, aqui é 1 centímetro, tá? Aqui eu coloquei aqui, ó, eu cortei. Por quê? Porque daqui para cá tem meio centímetro e daqui para cá tem mais meio centímetro. Então, do 0 até o 160 tem 1 centímetro. Aqui é meio, viu? Tá? Vamos lá. 160 quilômetros é igual a... De quilômetro para centímetro a gente faz o quê? Quilômetro. Aumenta 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, fica 16 milhões, tá? Então, 16 milhões de centímetros no papel, justamente. Então, a 4 também é verdadeira. Então, pessoal, a B agora. A escala no exemplo B pode aumentar ou diminuir o mapa, enquanto que no exemplo A, a escala é mais próxima da realidade. Galera, o que uma escala pode fazer, a outra pode fazer, tá? Então não existe assim duas escalas. Uma escala pode aumentar ou diminuir, a outra não pode aumentar, ela fica estática. Então a mesma coisa. À medida que o mapa aumenta, a escala vai ter que aumentar. Mapinha, escalinha, mapão, escalão. Se eu pegar o mapa do Brasil aqui, ó, aqui vai ter uma escala. Se eu pegar esse mapa, o mesmo mapa, e duplicar o tamanho dele, eu estou duplicando o tamanho da escala, tá? Então qual é que vai ter a escala maior? Esse mapa ou esse mapa? O mapa A ou o mapa B? O mapa B vai ter uma escala maior. Por quê? Porque a quantidade de informações nesse mapa, o mesmo mapa do Brasil maior, a quantidade de informações vai ser muito maior, muito mais precisa do que a B, a A. Se eu pegar aqui outro mapa, o mesmo mapa do Brasil, e colocar pequenininho, olha a quantidade de informação nesse mapa. Não vai ter condições de colocar tanta informação nesse mapa, tá? Então, escala pequena, escala maior e uma escala maior ainda, tá certo? Então, mapinha, escalinha, mapão, escalão. Então, vamos lá, 16. O exemplo B está incompleto, pois não indica claramente a unidade de medida. Indica sim, a unidade de medida aqui está indicando quilômetro, então ele não está completo. Estaria completo se não tivesse a unidade nenhuma.
Aí estaria incompleto. Nesse caso, a unidade é quilômetro. Vamos ver agora o exercício número 8. Então, pessoal, agora temos aí o exercício número 8, em que mostra o planeta Terra, cada quadrinho desses, quatro quadrinhos, cada um com o planeta Terra desenhado, mas aí ele representa outra coisa além do planeta Terra. Então, assim, percebo que na imagem número 1, a primeira imagem, da esquerda, tem o planeta Terra só, a segunda tem o planeta Terra na imagem, no computador, a terceira já aparece o planeta Terra no computador com o rapaz acessando, e a quarta, o quarto quadrinho já aparece, já não consegue mais ver o planeta Terra, mas ele está lá representado. O computador tem um rapaz acessando, aparece o local onde ele está, a lan house, inclusive algumas pessoas ao lado dele. E assim, o que está querendo dizer? Está representando o que? Aí está querendo dizer a redução da escala. Então a escala foi diminuindo. Por que eu sei que a escala foi diminuindo? Porque o elemento gráfico a ser representado, que é o planeta Terra, cada imagem ela está diminuindo. Tá? Então, o nível de informação que aparece no planeta Terra, ela vai diminuindo, ficando menor, até que chega um momento que a gente não consegue mais ver o planeta Terra, lá na imagem número 4. É isso que ele está fazendo. Está fazendo o quê? Está reduzindo a escala. Tá? Então, a escala menor, o denominador ele é maior, o denominador ele é muito grande. Então, o denominador é expresso em milhões. Então, assim, a análise da charge e o seu conhecimento sobre escala cartográfica permitem afirmar que em uma folha de papel tamanho A4, uma escala 1/10.000 é adequada para representar o mapa mundi. Não, por que não é? Porque uma escala de 1/10.000, 10.000 é uma escala grande. Então, como o mapa mundi é uma dimensão maior, então ele deve ser representado em uma escala pequena, tá? Na escala de milhões, não de 10.000. Poderia colocar 1/100 milhões, por exemplo. Alternativa B. Mantido o tamanho de uma folha de papel, que é o A4, quanto maior a área a ser representada, menor deverá ser a escala. Então, verdadeiro. Quanto maior a área a ser representada, menor deverá ser a escala. Então, aqui tem uma folha de papel A4. Eu vou fazer o mapa do Brasil aqui. Pronto, consegui colocar o mapa do Brasil. Aqui vai ter uma escala menor do que a mesma folha de papel A4. Se eu for colocar aí o mapa da Bahia, por exemplo, que é bem parecido aqui, ó. O mapa da Bahia. Aqui é o mapa do Brasil e aqui é o mapa da Bahia. Então, o mapa da Bahia, do Brasil, ele vai ter uma escala menor do que o mapa da Bahia. Então, o mapa da Bahia, a escala vai ser maior, tá? Se fosse aqui, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, o planeta Terra, então a escala seria muito pequena aqui, o planeta Terra, a escala seria muito pequena. Se aqui fosse a escala do mapa se aqui fosse o mapa de Iraquara, o mapa da rua da gente, então a escala seria muito grande. Então a questão é verdadeira. Alternativa C. Um mapa representando a ilha de Santa Catarina em uma escala de 1/1.000.000 será capaz de exibir seus quarteirões, ruas e avenidas? Não. Em um mapa de 1/1.000.000, no caso é uma ilha, né, na ilha de Santa Catarina, no caso, malmente vai dar para ver
Malmente não vai dar para ver nada, praticamente não vai dar para ver nada. Imagine ver o contorno das ruas, exibir os quarteirões. Aí teria que ser uma escala maior, muito maior do que essa. Na escala de 1 para 1 milhão é uma escala pequena. Então não consegue ter a quantidade de informações detalhadamente. As informações não ficarão detalhadas. E a alternativa D, pessoal, aqui diz que em uma folha de papel A4, uma escala de 1 para 50 mil é adequado para representar o estado de Santa Catarina. Não, então para representar o estado de Santa Catarina, a escala deve ser menor. Então na escala de 1 para 50 mil, 1 para 50 mil é uma escala média. Tá? Então a escala média serve para poder representar melhor uma carta. Uma carta. Então, nesse caso, poderia ser 1 para 1 milhão. Na escala de 1 para 50 mil, serve para poder representar um bairro de uma cidade média, por exemplo. A alternativa é: mantido o tamanho de uma folha de papel, uma escala 1 para 10 mil, conseguirá representar uma área de maior dimensão do que uma escala 1 para 100 mil. Então, assim, mantendo a folha do tamanho do papel, como eu falei aqui, tá? E o que acontece? Mantendo a folha do tamanho do papel, quanto maior quanto menor você diminui a área a ser representada, maior a escala, para o mapa continuar no mesmo tamanho. Quanto menor será a área a ser representada nesse espaço, maior será a escala. Então, falso. A aula de hoje foi a resolução dessa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.